Inicia-se neste momento a solenidade de lançamento da Estratégia Nacional Integrada para a Desjudicialização da Previdência Social e assinatura do termo de cooperação técnica para intercâmbio de bases de dados constantes em sistemas corporativos geridos pelo INSS, pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e pelo CNJ. Informamos que o evento está sendo transmitido ao vivo pela TV e Rádio Justiça. Compõe o dispositivo de honra as seguintes autoridades: o excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, e suas excelências, os senhores presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho Nacional, ou melhor, do Conselho da Justiça Federal, ministro João Otávio de Noronha, ministro de Estado da Economia, ministro Paulo Guedes, o advogado-geral da União, ministro André Luiz de Almeida Mendonça, o defensor público-geral federal, doutor Gabriel Faria Oliveira, o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, doutor Renato Rodrigues Vieira, o secretário especial adjunto de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, doutor Bruno Bianco Leal. A Estratégia Nacional Integrada para a Desjudicialização da Previdência Social tem os seguintes objetivos: construir diálogo interinstitucional permanente com vistas à identificação dos potenciais pontos de conflitos e das reais causas da litigiosidade em matéria previdenciária. Implementar medidas voltadas à prevenção do litígio. Fomentar a resolução consensual e das controvérsias, inclusive na esfera extrajudicial, e otimizar o processamento das ações previdenciárias. Para a assinatura da Estratégia Nacional Integrada para a Desjudicialização da Previdência Social, convidamos o secretário especial adjunto da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, doutor Bruno Bianco Leal. O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, doutor Renato Rodrigues Vieira. O defensor público-geral federal, doutor Gabriel Faria Oliveira. O advogado-geral da União, ministro André Luiz de Almeida Mendonça. O presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministro João Otávio de Noronha. O ministro de Estado da Economia, ministro Paulo Guedes. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli. O acordo de cooperação técnica que entre si celebram o Conselho Nacional de Justiça, o Instituto Nacional de Seguro Social e o Ministério da Economia, por meio da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, tem por objetivo o intercâmbio de bases de dados constantes em sistemas corporativos geridos pelo INSS, pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e pelo CNJ, visando celeridade na obtenção de informações e eficiência nas atribuições institucionais dos referidos órgãos, especialmente as direcionadas às ações judiciais em que o INSS seja parte. Para a assinatura do acordo, convidamos o secretário especial adjunto da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, doutor Bruno Bianco Leal. O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, doutor Renato Rodrigues Vieira.
o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli. Tem a palavra o presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministro João Otávio de Noronha. Bom dia a todos. Eu saúdo o ministro Dias Toffoli, o ministro Paulo Guedes, o ministro André Mendonça e todos os conselheiros e conselheiras de hoje, de amanhã, aqui presente em nome da Daudice, e como saúdo o Procurador-Geral Gabriel Faria de Oliveira, o secretário especial adjunto da Previdência do Trabalho, Bruno Bianco, o presidente do INSS, Dr. Renato Rodrigues Vieira, e saúdo todos os presentes. Nós estamos aqui hoje celebrando um acordo de desjudicialização, ou seja, nós estamos procurando a paz fora do judiciário. O Brasil vive um momento de excesso de judicialização. Isso traduz uma coisa, um conflito entre a população, ora entre cidadão e Estado, ora entre cidadãos. Temos um grande número de processos de cidadãos com os bancos, temos um grande número de processos com o INSS, temos um grande número com as operadoras, ou seja, o Brasil, se quer o caminho e quer o caminho de desenvolvimento, ele tem que se pacificar. E, para se pacificar, nós precisamos buscar alternativas à justiça. E essa alternativa é exatamente trabalhar pela desjudicialização. Nós temos vários meios alternativos, a mediação, nós temos a arbitragem, mas o que importa é que a gente crie caminho. E aqui, hoje, nós estamos buscando um caminho oferecido pela própria administração. É hora da pacificação, administração pública e jurisdicionada. É hora do cidadão. É hora também de chamar a responsabilidade o jurisdicionário. O excesso de demanda, as demandas aventureiras, que tenha, ou seja, proveniente de uma indústria de advocacia, que tanto mal causa a justiça, porque a congestiona, porque cria despesas desnecessárias ao jurisdicionado, ao cidadão, que, ao fim e ao cabo, acaba por arcar com seus custos. O Brasil precisa, certamente, disciplinar o acesso à justiça. A Constituição garante um acesso, mas é preciso que nós venhamos a exigir que esse acesso se dê de uma forma responsável e não de uma forma irresponsável, dadas as aventuras. Litigar para a expectativa de vencer, de receber honorário, de receber custo, ou de receber um direito que não se encontra consolidado. Vivemos um novo momento, e esse novo momento importa numa mudança necessária, quer de comportamento, quer de cultura, por parte de todos nós, da administração no que tange ao cumprimento de decisões judiciais, do jurisdicionado no que tange a requerer com responsabilidade. É hora de acabar com as aventuras, e isso nós já vimos na reforma trabalhista, a instituição da sucumbência, o quanto diminuiu as demandas. Toda vez que alguém é chamado à responsabilidade, pensa duas vezes. E, no Brasil, nós precisamos pensar. O Estado não aguenta mais suportar custo de demandas desnecessárias ou aventureiras. Por isso, eu parabenizo o ministro Paulo Guedes, a administração pública, parabenizo o INSS, a Advocacia Geral da União, pela deliberação de propor algo, e algo no sentido de pacificar. E parabenizo a advocacia pública, parabenizo a Defensoria Pública, que aqui comparece com o melhor intuito de também discutir e de participar de uma solução pela pacificação do país. A todos, meus parabéns. E conte com a Justiça Federal.
Falo aqui como presidente do Conselho da Justiça Federal. E a Justiça Federal sabe o quanto isso pesa. Eu sei o quanto isso custa no orçamento. Os senhores têm uma ideia só de perícias em ações movidas contra o INSS, só o que se paga a perito, que iniciou com 6 milhões, hoje importa 220 milhões. Tivemos que fazer um acerto com o Ministério da Economia, com o INSS, para que essas ações não fossem paralisadas. Algo estranho acontece com tanta judicialização. Por isso é hora de uma atitude responsável. Por isso, eu parabenizo todos na busca dessa pacificação social. Muito obrigado. E agora, com a palavra, o secretário especial adjunto da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Dr. Bruno Bianco Leal. Muito bom dia a todos e todas. Eu agradeço especialmente ao convite e a possibilidade de participar e integrar esses acordos que celebramos hoje, e faço esse agradecimento em nome do meu conterrâneo, ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro também Noronha, presidente do STJ, nosso ministro Paulo Guedes, que tem nos conduzido com força, com dinamismo, com seriedade, e tem nos dado a oportunidade de, cada dia mais, trazermos para a administração pública novidades e fazermos com que a nossa administração, o nosso trabalho, seja cada vez mais focado no público e no povo, naquela pessoa que, de fato, precisa dos nossos trabalhos, e hoje aqui, certamente, é o fruto de um desses trabalhos. Parabenizo especialmente meu colega Renato Vieira, presidente do INSS, colega de carreira também, por essa iniciativa. Não é de hoje que eu, Renato, e outros colegas que vejo aqui, a doutora Daldice, também é uma delas, uma companheira de longa data, que trabalhamos, né, doutora Daldice, nesse tema para que nós possamos não só reduzir a judicialização, mas criar um caminho ou outros caminhos que sejam franqueados à população brasileira no sentido de encontrar a pacificação social, como muito bem disse nosso ministro Noronha. Também agradeço aqui ao nosso ministro, advogado-geral da União, André, colega também que tem sido brilhante na condução da nossa carreira e tanto nos orgulha também de fazer parte dessa carreira. E, por fim, o defensor-geral também, nosso amigo e colega, que tem trabalhado em conjunto e aqui representa de maneira absolutamente legítima o interesse do jurisdicionado, o interesse daquela pessoa que diuturnamente procura a justiça para ver o seu direito garantido. De maneira muito breve, eu vejo aqui, nessas duas atitudes que tomamos hoje, não sim o início, mas o começo, talvez, de uma nova era. E não só o início, perdão, o começo de uma nova era, que nós possamos, em conjunto, trabalhar temas fundamentais para o Brasil. E não é de hoje que a gente tem feito isso. Como eu já disse, temos aqui projetos de lei, temos aqui a própria PEC da Previdência, temos a MP 871, que já caminhou no sentido da desjudicialização e também caminha no sentido de coibir fraudes. O nosso objetivo fulcral é, também com a interoperabilidade, tentar acabar ou diminuir fraudes e concessões indevidas, para que possamos, ministro Paulo Guedes, conceder o benefício apenas para aquelas pessoas que, de fato, têm o direito. E no que toca à atuação jurisdicional, o nosso objetivo é muito claro. O nosso objetivo é acabar com o hiato que separa a justiça da concessão administrativa. Nós temos um problema muito grave, que são entendimentos diferentes no âmbito administrativo e no âmbito do Poder Judiciário. E isso é certamente o nosso maior desafio, para que nós possamos usar uma máquina única. Nós trabalhamos há anos com o retrabalho. O INSS e a administração faz exatamente o mesmo trabalho que os juizados especiais federais fazem, o mesmo trabalho que as varas federais e as varas estaduais também o fazem. Portanto, dois trabalhos, dois custos. O custo da máquina, ministro Paulo Guedes, neste ano, ou em um ano, é mais de 4 bilhões de reais. E os pagamentos administrativos, ou melhor, os pagamentos judiciais pela concessão de benefícios, superará, em 2019, 100 bilhões de reais. E tudo isso, com o nosso esforço, com o nosso alinhamento e com, certamente, essa estratégia que começamos hoje aqui, mas já é o fruto de um trabalho pretérito, certamente conseguiremos diminuir esse custo e fazer com que a população seja atendida. Portanto, é um binômio fundamental, redução de custo e melhorar
o atendimento à população. Esse é o nosso objetivo, essa é a diretriz que o ministro Paulo Guedes nos passa todos os dias, e esse é o motivo pelo qual me sinto absolutamente honrado e agradeço a todos os colegas que participaram disso e também os parabenizo por essa iniciativa. Muito obrigado a todos. Com a palavra... Só um minuto. Com a palavra, o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, doutor Renato Rodrigues Vieira. Bom dia a todos. Renovo os cumprimentos a toda a mesa, ministro Toffoli, ministro Noronha, ministro Paulo Guedes, ministro André, doutor Gabriel, doutor Bianco, senhoras e senhores, bom dia a todos. Hoje é um dia para comemorarmos, ministro Toffoli. Estamos dando o endereçamento para um grande problema da sociedade brasileira, que é a judicialização da Previdência. E um duplo motivo para comemorar, porque nós estamos dando o endereçamento como ele deve ser feito, de forma estruturada, de forma integrada, somando todas as perspectivas dos atores envolvidos. Não apenas na perspectiva do judiciário, não apenas na perspectiva da defensoria, não apenas na perspectiva da Advocacia Geral da União, mas todas as perspectivas somadas. Isso nos anima, no sentido de que essa solução integrada poderá gerar frutos e de uma forma muito efetiva, pedagógica, e eu tenho certeza que colheremos esses frutos num prazo muito curto. E temos motivos para investir todos os nossos esforços e patrocínios nessa iniciativa. Estamos falando de 7.000 novas ações todos os dias contra o INSS, ministro Paulo Guedes. 7.000 ações todos os dias ajuizadas contra o INSS. É o maior demandado da justiça brasileira, considerando todos os ramos da justiça, federal, estadual, eleitoral, militar. Nós estamos falando de 57% de todos os novos processos da Justiça Federal têm o INSS como parte. E justiça precisa ser feita, o INSS nem sempre é o responsável por essa judicialização. Cerca de 40% desses processos que vão à justiça efetivamente revertem uma decisão administrativa, um pouco menos de 40%, mas o universo de judicialização é muito maior do que esse. 40% de todos os indeferimentos administrativos da autarquia previdenciária, algo em torno de 4 milhões de processos, é objeto de judicialização. 40% de todos os indeferimentos administrativos. E desses, apenas 30% têm uma reversão judicial. É preciso um trabalho de todos os envolvidos, um processo, como eu falei, pedagógico, iniciativa que envolva todos os órgãos, e como bem lembrou o ministro Noronha, talvez o que nos anime de forma mais excepcional nesse processo é que, pela primeira vez, não é o judiciário, doutora Daldice, como tantas vezes o judiciário procura a administração pública para buscar uma desjudicialização. Não é a Advocacia Geral da União que consegue ler toda a judicialização da administração pública. Não é apenas o INSS que é o principal interessado nesse processo, são todos os agentes, são todos os órgãos que, somados, construíram essa vontade coletiva. O INSS fez questão de visitar cada um desses órgãos para apresentar os seus objetivos e que são bastante ambiciosos nessa estratégia nacional integrada de desjudicialização. Inicialmente, começando pelos tipos de ação, pelas ações com maior número, maior volume de ações ajuizadas em face do INSS. Estamos falando de processos que envolvem benefícios por incapacidade, estamos falando de processos que envolvem o trabalhador rural, mas também estamos incluindo processos que, mesmo com volume menor, têm alto índice de concessão judicial, ultrapassando até 80% de concessão judicial quando comparado à esfera administrativa, como aposentadoria especial. O INSS precisa, nesse momento, além de se alinhar com todos esses órgãos, voltar a ganhar a confiança de todos os agentes estatais, sobretudo todos os atores do processo judicial, de que há sim interesse do INSS de diminuir a judicialização, de internalizar entendimentos administrativos ou internalizar entendimentos na seara administrativa de decisões judiciais já consolidadas. E, em última instância, parar de brigar com o cidadão, parar de gerar conflitos desnecessários com o cidadão.
alongar a estrada na busca do reconhecimento do direito. Enfim, facilitar o acesso da efetividade ao processo de reconhecimento de direitos. E, nesse sentido, eu queria mais uma vez agradecer a confiança, a participação de todos os órgãos envolvidos nessa Estratégia Nacional Integrada e comprometer todo o INSS, toda a estrutura da maior autarquia brasileira para que esse projeto funcione de forma estruturada, funcione de forma integrada e, principalmente, funcione de forma permanente. Muito obrigado a todos. Com a palavra, o Defensor Público-Geral Federal, Dr. Gabriel Faria Oliveira. Bom dia a todas e todos. Queria cumprimentar o nosso presidente do Supremo Tribunal Federal e Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, cumprimentar o presidente João Otávio Noronha, do Conselho da Justiça Federal e do Superior Tribunal de Justiça, cumprimentar o ministro Paulo Guedes, o ministro André, aproveitar a oportunidade para agradecer ao presidente, a vossas excelências, como membros diretos do governo, a edição de medida provisória que manteve parte da força de trabalho da Defensoria Pública da União e que permite, inclusive, nós avançarmos em novos desafios como o presente, né, e assumir, juntamente com o INSS, com a estrutura do governo, o desafio de trabalhar de judicialização, cumprimentar o nosso amigo Dr. Renato Vieira, presidente do INSS, e desde já registrar o nosso elogio pelo trabalho, pela articulação que fez, buscando, especificamente em relação às demandas previdenciárias, trazer um processo de construção de uma estratégia, de uma rede de desjudicialização, de um dos maiores, o maior demandado da justiça brasileira, e cumprimentar o Dr. Bruno, secretário, enfim, da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a iniciativa que foi realizada, enfim, por todos nós, no sentido de iniciarmos uma busca de solução extrajudicial às demandas de massa envolvendo a Previdência Social. A Defensoria Pública da União, no ano passado, realizou aproximadamente 1.800.000 novos atendimentos, dentro dos quais 45% representam demandas previdenciárias. Trazer e participar, trazer os olhos do beneficiário da Previdência, do assistido da Defensoria Pública da União, ter esse espaço de diálogo, nos leva à certeza de que a estratégia, sob as diversas perspectivas dos diversos órgãos, do governo, do Poder Judiciário, enfim, do beneficiário, terá e prosperará com êxito. A propósito, a gente não pode deixar de registrar que o nosso país tem passado por um momento de transformação na parte previdenciária. Nós estamos discutindo uma reforma da Previdência, estamos discutindo, como expôs o Dr. Bruno, já foi discutida, aprovada a MP 871, que é a MP antifraude, e que esse processo de otimização e de eficiência, enfim, da concessão dos benefícios previdenciários é fundamental para que aqueles que verdadeiramente têm direito possam ter uma previdência sadia. É certo que toda essa modificação, e é importante que nós tenhamos essa compreensão, ela gera, no mundo dos fatos, e lá na agência previdenciária, onde um cidadão vai pedir o benefício, uma série de mudanças, e, por vezes, até no título de evitar uma fraude, nós temos um assistido na Defensoria Pública da União que, eventualmente, tem um benefício legítimo cerceado. E, por isso, a importância dessa perspectiva complexa de vários órgãos e o nosso agradecimento por parte da Defensoria Pública da União de poder levar essa perspectiva do assistido, do cidadão, que, ao final, é objeto, enfim,
da nossa estratégia nacional, enfim, de desjudicialização previdenciária. O artigo 4º, inciso 2 da Lei Complementar 80 da Defensoria Pública da União, expressa explicitamente que a nós, agentes públicos, incumbe a atuação extrajudicial como prioritária. Então, a criação de mecanismos, como já estamos fazendo perante o Conselho da Justiça Federal, junto ao Centro de Inteligência da Justiça Federal, com a discussão de juízes federais, procuradores federais da Previdência, defensores públicos, a discussão de teses é uma atividade prioritária para a gente, justamente para evitar com que haja essa judicialização. E a judicialização tem demonstrado ser absolutamente excessiva. E como postulante, como disse o ministro Noronha, como postulante e como advogado da população carente, enfim, a Defensoria Pública tem que ter a responsabilidade daquilo que efetivamente vai judicializar. Porque a obtenção de um benefício para quem não tem direito, nós temos que ter a dimensão, numa limitação orçamentária, impacta, sim, naquele que tem o direito, naquele que precisa da proteção social. Eu termino apenas registrando que, somando-se à iniciativa, hoje, da assinatura da estratégia, dentro da Defensoria Pública da União, eu estarei criando, nos próximos dias, já estou com uma minuta de ato pronto, um centro de articulação extrajudicial de previdência, que faremos compor por o nosso coordenador da Câmara de Previdência, que coordena toda a atividade previdenciária no país, com o nosso defensor público nacional de direitos humanos, que atua na coordenação dos nossos DRDHs, que nós chamamos, os nossos defensores regionais de direitos humanos, que ajuizam ações coletivas em face do INSS, e que será composto também por 5 defensores públicos federais que atuam diretamente na parte previdenciária. Isso tudo para, nesse centro, nós fomentarmos a iniciativa e darmos um braço dentro da Defensoria Pública à estratégia hoje firmada. Então, nós temos a dimensão da importância do trabalho da desjudicialização, temos também a obrigação de firmar uma posição que defendemos o cidadão, aquele que depende do serviço público, a linha que foi traçada desde o primórdio para o diálogo, para a fixação da estratégia, foi no sentido de levarmos todas as perspectivas. Parabenizo mais uma vez o doutor Renato, que trouxe claramente a ideia. Lembraria, inclusive, que nós estamos num momento de discussão no Congresso Nacional de um problema comum às demandas, tanto previdenciárias como de saúde, relativa às perícias médicas, como o ministro Noronha colocou, hoje representam dentro da Justiça Federal aproximadamente 200 milhões de reais. As perícias médicas, elas, via de regra, no processo judicial, elas se realizam, elas começam basicamente num atestado do SUS, para a Defensoria Pública, ela é contestada numa perícia do INSS, é levada à judicial com provavelmente duas doenças, ou uma, aí precisa 2 peritos para fazer. Então, a gente tem aí, já de começo, 4, 5 perícias realizadas no mesmo processo. Nós precisamos construir uma solução por parte do Estado que demonstre uma eficiência para a sociedade. Uma eficiência que, claro, que respeite uma parcialidade, né, que respeite o interesse de ambas as partes. Então, deixo os parabéns, agradeço a todos, a Defensoria Pública é parceira num processo de desjudicialização e estamos à disposição. Muito obrigado. Com a palavra, o advogado-geral da União, ministro André Luiz de Almeida Mendonça. Bom dia a todos.
Bom dia, ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, ministro Noronha, presidente do STJ, nosso ministro da Economia, grande condutor aí do desenvolvimento desse país nos próximos anos, preparando o país para o crescimento, nosso líder também entre os ministro Paulo Guedes, querido Gabriel, defensor-geral, querido Bianco, nosso secretário de Previdência, querido Renato Vieira, nosso presidente do INSS. Nós estarmos aqui tem uma representatividade, logicamente a representatividade do sistema de justiça como um todo, mas hoje nós representamos aquele que é o grande ator da história, que é o cidadão. Nós estamos sentados aqui assinando um documento que tem como objetivo o atendimento à justiça ao cidadão. Ainda na transição do governo, eu pedi um relatório de número de ações da União na Justiça, 19,5 milhões. E pedi um número, quero saber do INSS, 5.600.000 processos. Cerca de 25% dos processos judiciais que envolvem a administração pública estão relacionados ao INSS. E pedi ao querido Dr. Leonardo, Dr. Ávio, que elaborassem um projeto de redução dessa litigiosidade ao longo dos próximos 4 anos. E tivemos a felicidade de encontrar na presidência do INSS um procurador federal que vivencia e vivenciou a realidade da judicialização previdenciária. E houve uma conjugação de ideais, mas essa conjugação de ideais ela seria insuficiente e ineficiente se não pudesse contar com um grande ator e condutor das causas, que é o Poder Judiciário. E aí tivemos a boa ressonância, tanto do CNJ e do Supremo, na pessoa do ministro Dias Toffoli, como do STJ e do Conselho da Justiça Federal, na pessoa do ministro Noronha. E o grande resultado é que este documento que nós assinamos hoje é um compromisso dessas instituições que compõem o sistema judicial e a grande autarquia previdenciária de reduzir o número de processos, de dizer ao cidadão, nós, quando temos razão, queremos defender a administração pública, mas, quando não temos razão, queremos dizer ao cidadão, você tem direito de receber o seu benefício previdenciário. E o nosso compromisso e a nossa determinação no âmbito da AGU é, não vamos recorrer daquilo que nós não temos direito. Não vamos questionar aquilo que o cidadão, de fato, tem direito. Este é um primeiro ato que, subsequentemente, virá com outras medidas, inclusive legislativas, para trazer uma maior harmonia e pacificação em relação às causas previdenciárias. E, diante disso, o nosso compromisso enquanto Advocacia Geral da União é o interesse público tem que estar em primeiro lugar. Mas, muitas das vezes, o interesse público está no atendimento prioritário, justificado e razoável da demanda do cidadão. Então, esse é o nosso compromisso à frente da AGU, de dizer ao cidadão, quando você tem direito, nós queremos ser os primeiros a reconhecer o seu direito. Logicamente, quando não há esse direito, vamos também, de forma firme e intransigente, defender o erário. E o compromisso hoje é de que todo o sistema de justiça está envolvido e imbuído do espírito de pacificar a questão previdenciária no Brasil. Quem sabe, ministro Paulo Guedes, ao final desses 4 anos, os números de causas previdenciárias não cheguem à casa dos milhões. É um ideal difícil, mas a gente vai buscar, enquanto instituições públicas, alcançar esse ideal. Que nós reduzamos a litigiosidade em relação à Previdência Social. Esse é um passo importante e meu agradecimento ao Poder Judiciário para encabeçar essa luta naquilo que se refere à causa previdenciária. Meu muito obrigado e bom dia a todos.
Tem a palavra o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli. Bom dia a todos. Muita alegria que recebo a todos aqui no Supremo Tribunal Federal, neste dia em que assinamos 2 atos extremamente importantes e relevantes para o cidadão e para o Estado brasileiro, que, ao fim e ao cabo, existe exatamente também para o cidadão. Cumprimento o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, e também aqui registro a minha admiração pessoal, os meus respeitos, e testemunhar que, desde a transição, temos tido um diálogo extremamente importante na condução dos problemas que envolvem o Estado brasileiro, que estão no Poder Judiciário. Vossa Excelência, desde quando escolhido para ser o ministro da Economia, procurou o Poder Judiciário. Tivemos a oportunidade de estar juntos também com o ministro João Otávio de Noronha, exatamente discutindo grandes temas que envolvem demandas do Estado brasileiro e procurar soluções para destravar o país. Gostaria de registrar exatamente que, nesse período todo, Vossa Excelência vem desenvolvendo um trabalho extremamente importante e relevante com uma equipe extraordinária que montou. Meus parabéns. Ministro João Otávio de Noronha, querido amigo, nem preciso registrar aqui a minha admiração e a minha amizade por Vossa Excelência. André Mendonça, ministro da Advocacia Geral da União, este grande homem público que tem feito também um excelente trabalho à frente da Advocacia Pública da União. O Defensor Público da União, doutor Gabriel, quem cumprimento também, e registro que esse é mais um ato que assinamos, né? Logo que assumimos aqui o Supremo Tribunal Federal, assinamos um convênio com a Defensoria para o recebimento das cartas de presos serem diretamente direcionadas à Defensoria Pública, também podendo, com isso, dar maior agilidade ao atendimento do cidadão carente e também de judicializar aqui no Supremo, muitas vezes, cartas que chegavam de presos contra atos que não eram da competência do Supremo Tribunal Federal o seu julgamento. Doutor Renato, procurador federal, que hoje preside o INSS, também com essa grande objetividade de trabalho, e o doutor Bruno Bianco, que é lá de Marília, e não há munícipe que tem mais orgulho da sua cidade do que o mariliense. Em todo lugar que um mariliense vai, ele sempre registra o amor pela sua cidade, e o faz com emoção, né? No dia de hoje, o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho da Justiça Federal, o Ministério da Economia, a Advocacia Geral da União, o Instituto Nacional do Seguro Social e Defensoria Pública da União dão importante passo à incansável busca da institucionalização da cultura da paz, firmada a Estratégia Nacional Integrada para a Desjudicialização da Previdência Social. Além disso, com norte na desburocratização e visando atribuir maior eficiência na tramitação dos processos previdenciários, administrativos e judiciais, foi assinado o Acordo de Cooperação Técnica para intercâmbio da base de dados entre CNJ, Ministério da Economia e o INSS. Com alegria, participo novamente deste movimento integrativo dos entes federais na política conciliatória. Quando fui advogado-geral da União, trabalhei para a assimilação da via consensual pelas instituições do Poder Executivo, ao que se fez necessária, inclusive, ruptura de paradigmas dentro do próprio órgão de representação. Agora, conduzindo o Conselho Nacional de Justiça, compartilho com as demais autoridades signatárias o compromisso por soluções autocompositivas, dotadas de maior solidez para os conflitos na matéria previdenciária. O Pacto pela Desjudicialização da Previdência Social sela disposição à redução de litigiosidade em seara afeta a efetivação de direito fundamental, que, afora a regulamentação de alguns pontos pelo texto maior, tem os seus contornos fixados pela legislação ordinária. No âmbito do Poder Judiciário, o pacto mostra-se totalmente consentâneo com a Estratégia Nacional 2015-2020, a qual almeja para 2020
um cenário de desjudicialização e prevê, entre os macrodesafios, a efetividade na prestação jurisdicional e a garantia dos direitos de cidadania. Do universo dos 80 milhões de processos judiciais, objeto de trabalho da administração judiciária brasileira, as ações previdenciárias representam cerca de 10%, tramitando em unidades das justiças federal e estadual, essa última respondendo pela competência acidentária e delegada. O quadro exige análise das causas da judicialização e, a partir de uma base dialógica interinstitucional, a busca dos meios adequados à prevenção e à solução dos litígios. A garantia do acesso à jurisdição, postulado constitucional elementar em um Estado democrático de direito, precisa estar ombreada com outras normas constitucionais para sua concretude, ganhando relevo o princípio da razoável duração do processo e o princípio da eficiência, norteador da atuação dos órgãos e entes dos poderes executivo, legislativo e judiciário, nas 3 esferas da Federação. A Estratégia Nacional para a Desjudicialização da Previdência Social traduz a assunção do compromisso de as instituições subscritoras cooperativamente enfrentarem a questão da judicialização, a qual gera efeitos na estrutura do poder público e no seio da sociedade civil. E para a executoriedade da estratégia, está criado o Comitê Executivo da Desjudicialização. Neste comitê terá assento todos os órgãos e entes aqui signatários. O segundo ato celebrado, restrito ao CNJ, ao INSS e ao Ministério da Economia, volta-se ao intercâmbio de base de dados. Mostra-se indispensável o planejamento estratégico dos envolvidos e a instituição de agilidade nos processos previdenciários em trâmite nas vias administrativa e judicial. As instituições públicas precisam ser dinâmicas, flexíveis e interativas para se amoldarem às necessidades dos tempos tecnológicos e da sociedade em rede. Neste contexto da era digital, apresentando-se os autos administrativos e judiciais em formato eletrônico, nada mais coerente que os sistemas informatizados, que lhes dão suporte, comuniquem-se entre si, transferindo dados de forma automatizada, quer, por exemplo, para encaminhamento ao juízo do processo administrativo eletrônico, em que proferido o ato de discussão judicial, quer para o envio de dados ao INSS para cumprimento da determinação judicial de implantação do benefício. Entre as informações alcançadas pelo Acordo de Cooperação Técnica assinado, ressalto o acesso aos dados do sistema prisional gerenciados pelo CNJ, medida desburocratizante, que virá facilitar a concessão e manutenção do auxílio reclusão e dar cumprimento ao comando incluído na Lei de Benefícios pela recente Lei 13.846 de 2019, objeto da conversão da medida provisória 871, editada em janeiro deste ano e aqui já referida. Outro dado importante abrangido pelo Acordo de Cooperação Técnica é o laudo de perícia médica administrativa, referentes aos benefícios por incapacidade, que estará disponível para juntada ao processo judicial de forma automatizada, ganhando-se tempo na tramitação do feito. Tratando de benefícios por incapacidade, é oportuno expressar a preocupante situação de falta de pagamento dos honorários periciais nas ações onde concedida a gratuidade de justiça, não realizado desde janeiro e ainda pendente de conclusão de processo legislativo, mas que já encontra solução no diálogo institucional que tem sido realizado entre o Ministério da Economia e o Poder Judiciário, aí mais especificamente o Conselho da Justiça Federal, presidido pelo João Otávio de Noronha. Cabe anunciar também o curso online que o CNJ colocará à disposição dos tribunais no próximo mês, para a capacitação dos auxiliares de justiça que realizam perícias médicas nos processos onde discutida a capacidade laboral para fim de concessão dos benefícios previdenciários, medida também que se volta à melhoria da prestação jurisdicional na matéria previdenciária. Parabenizo a todos os signatários dos instrumentos, reafirmando que a paz há de ser disseminada com vistas a uma sociedade mais justa, livre e solidária, almejada pelo texto da Constituição Federal de 1988. E aqui se encontram presentes quase todas e todos os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, exatamente dando a dimensão da importância deste ato
e da importância que o Conselho Nacional de Justiça dá a este momento da assinatura destes convênios e dessa estratégia nacional. O conselheiro Arnaldo Rossepian, que tem atuado exatamente na área de saúde, do mesmo propósito, mediando aqueles grandes problemas de demandas na área de saúde, já conseguimos reduzir muito. Doutor Fernando Matos, que representa os juízes federais, e a doutora Daldice, que também trabalhou na conciliação e coordena a área de conciliação no Conselho Nacional de Justiça, que se despedem hoje na última sessão, que tem o mandato do segundo biênio, que se encerrará em breve, terão hoje a última sessão no Conselho Nacional de Justiça. Não poderia deixar de, nessa oportunidade, aqui publicamente, registrar os agradecimentos do Poder Judiciário brasileiro, do Supremo Tribunal Federal, e penso que posso falar em nome do STJ, que os indicaram, também do Superior Tribunal de Justiça, por todo o trabalho desenvolvido nesses 2 biênios. Também presente o conselheiro André Godinho, que é da representação da Ordem dos Advogados do Brasil, a conselheira Maria Cristiana Ziuova, que é representante do Ministério Público Federal no Conselho Nacional de Justiça, o conselheiro Henrique Ávila, que representa o Senado da República, e a futura conselheira pela Justiça Federal, doutora Candice Galvão, e toda a equipe do Conselho Nacional de Justiça que atuou, né, na elaboração, na discussão desses atos, e a todos aqueles que estão com esse propósito de fazer o país destravar, de fazer o Estado mais eficiente, e nesse sentido que é exatamente a nossa proposição. Um Estado mais eficiente, no caso específico do Poder Judiciário, e também mais transparente e mais responsável perante o cidadão. É isso que nós queremos, é isso que nós desejamos. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, com a devida autorização, declaro encerrada esta solenidade. O Conselho Nacional de Justiça agradece a presença de todos. Tenham uma boa tarde.